Nesse vídeo a gente vai ver como fazer um mapa de densidade populacional usando os dados do IBGE. Começando desde baixar os dados necessários no site do IBGE até a produção final do mapa, a montagem final desse mapa. Para fazer isso, então, a gente vai passar por 5 passos. O primeiro é baixar os dados no site do IBGE. A gente vai precisar dos dados dos setores censitários, o mapa dos setores censitários, e a gente vai precisar das tabelas alfanuméricas que contêm os dados dos setores censitários. No caso, o que a gente precisa para poder calcular a densidade são os dados de população. Depois a gente vai pegar esse shapefile e separar os setores censitários só do município que nos interessa e salvar para a gente poder depois usar isso em outros projetos. O terceiro passo é fazer a junção das duas informações, ou seja, as informações que vão estar em mapa, né, o mapa dos setores censitários, com a informação que vem das tabelas. Tá? Então, eles vão estar em dois formatos diferentes, em dois arquivos diferentes, e a gente precisa juntar para poder chegar no nosso mapa. O quarto passo vai ser calcular a densidade. Então, a gente vai calcular a área de cada setor censitário e depois usar essa área para calcular a densidade populacional de cada setor. E, por último, fazer o mapa propriamente dito. Escolher o campo, colocar as cores e assim por diante. Então, aqui no site do IBGE, ibge.gov.br, a gente vai primeiro baixar o shapefile. Tá? O site ele não é muito fácil de ser navegado, ele é um pouco confuso, mas com um pouquinho de paciência a gente chega lá. Então, a gente vai entrar primeiro em Geociências, Downloads, Organização do Território, Malhas Territoriais, Malhas de setores censitários, divisões intramunicipais, censo de 2010. E aqui a gente vai escolher o formato shapefile. Quando a gente entra nessa pasta, a gente tem as opções aqui de todos os estados, tá? No caso, a gente vai fazer da cidade de São Paulo, então vamos baixar os shapefiles de São Paulo. SP setores censitários. Então a gente vai baixar esse arquivo zip aqui, mandar salvar no nosso HD e depois a gente vai descompactar e colocar numa pasta qualquer. Então aqui o arquivo já baixou, eu coloquei ele numa pasta do meu HD, no D, uma pasta chamada temp, e eu clico com a direita e mando extrair tudo. Tá? No caso aqui eu já extraí, então ele criou essa pasta aqui, e se eu entrar nela, eu vou ter aqui 4 arquivos que na verdade compõem o shapefile. Tá? O shapefile ele não é um arquivo só, ele é composto por vários arquivos diferentes, às vezes pode ter até mais do que 4. Então aqui no QGIS a gente vai importar esse shapefile e trabalhar nele para separar aqueles setores que são só do município de São Paulo. Então a maneira mais comum de fazer isso é navegando aqui. A gente vai até a pasta em que a gente salvou e descompactou o arquivo dos setores, vai clicar no arquivo do setor e arrastar para cá. Então aqui a gente consegue ver todos os setores censitários do estado de São Paulo inteiro. Só que existe um probleminha aqui nessa importação, eu não sei o motivo, mas a gente pode ver aqui abrindo a tabela de atributos que a codificação não foi bem entendida pelo QGIS e por algum motivo C cedilha, acento, entrou com erro aqui. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai tirar esse layer, vai direto na pasta que a gente descompactou, pegar o arquivo com a extensão SHP, clicar e arrastar para dentro do QGIS. Teoricamente, isso seria a mesma coisa que puxar daqui, mas por algum motivo
Dessa maneira ele está entendendo, conseguindo ler direitinho a tabela de atributos, mesmo com esses caracteres especiais. Então aqui a gente vê que Araçatuba já entrou direitinho. Então, uma primeira coisa é a gente dar uma olhadinha nessa tabela. É sempre interessante dar uma olhadinha na tabela de um shape que a gente não conhece, para ver o que ele tem de informações. Nesse caso aqui, tem duas informações que são importantes para a gente. Primeiro, é o código do setor. Tá? Esse código a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é ele que vai ser usado para depois fazer a conexão com as tabelas de dados do IBGE. E o segundo é o nome do município, essa coluna aqui. Tá? Essa coluna, então, tem o nome de todos os municípios, a qual município cada setor pertence. Então, cada linha aqui é um setor censitário. E o que a gente vai fazer é separar todos aqueles que pertencem ao município de São Paulo. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui em camada, filtrar. E aqui a gente vai dizer para o QGIS, dentro dessa caixa aqui, qual condição ele precisa atentar para selecionar os setores que a gente quer. Então, essa condição qual é? A gente vai dizer para ele que o nome do município, estou clicando duas vezes aqui, ela aparece aqui embaixo, deve ser igual, e aqui eu vou pegar o nome de todos os municípios que constam dessa coluna lá na tabela de atributos. Então, aqui eu vou achar São Paulo e vou dar 2 cliques em São Paulo para ele aparecer ali embaixo também. Então, aqui ele criou essa consulta para a gente. A gente pode testar antes para ver se ele está pegando mesmo. Aqui deu para ver que ele está. E a gente dá OK. Então, aqui a gente já vê que ele isolou os setores censitários que pertencem ao município de São Paulo. Então, é isso que a gente tem aqui. Uma vez feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar como um novo shapefile que vai conter só esses setores. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma conversão no sistema de coordenadas desse shapefile. Se vocês olharem aqui embaixo, a coordenada está em latitude e longitude. Isso significa que esse shapefile ele não está projetado no plano. Né? Então, ele está ainda usando uma representação que considera a forma elipsoide da Terra. Isso não é bom para a gente calcular áreas. Então, por isso, a gente vai fazer a conversão desses dados para um sistema projetado chamado UTM. Para fazer isso, então, a gente vai clicar com a direita no nome da camada, exportar, salvar feições como. Então, aqui o formato tem que estar shapefile. A gente vai selecionar aonde é que a gente vai salvar esse shapefile. Então, eu vou salvar aqui na mesma pasta dos setores censitários e vou colocar aqui setores censitários SP. Já posso colocar UTM Sirgas para a gente saber que esse aqui já está em UTM. E aqui eu vou selecionar qual é o sistema de projeção que eu quero. Então, eu vou clicar ali, vou no filtro, UTM 23S. Como é que eu sei que esse aqui é o sistema que eu tenho que selecionar? Bom, para fazer isso, dependendo da cidade, dependendo do lugar em que esse mapa está representando, eu vou precisar consultar um mapa que me mostre todas as faixas UTM, um mapa como esse aí, que me mostre todas as faixas UTM, e eu vou precisar localizar mais ou menos aonde é que está a minha cidade, em qual faixa que ela está caindo. E aí eu vou vir aqui e vou selecionar. Então, UTM, a faixa é 23, e o S aqui quer dizer que está no hemisfério sul. Tá? Aqui embaixo também a gente consegue ver onde é que está caindo essa faixa 23S. Né? O mapa é pequeno, então é melhor a gente usar essa outra imagem, mas aqui é bom porque a gente pelo menos se certifica de que está mais ou menos no lugar certo. Então eu selecionei aqui o TM23S e vou dar OK. Nessa caixa de diálogo eu posso
Se eu quiser desselecionar alguns campos aqui da tabela que não serão salvos nesse novo shapefile, aqui eu vou deixar todos. E aqui eu dou o OK. Então, ele já inseriu automaticamente para mim esse novo shapefile. Se ele não inserir, é só ir lá. Então, aqui ele salvou, né? É só ir lá, clicar nele e puxar, tá? Para o QGIS, mas normalmente ele já adiciona automaticamente. Se vocês notarem aqui embaixo, ele ainda continua com o sistema de coordenadas antigo, porque o QGIS trabalha dessa maneira, né? Então, se eu já tinha aqui uma camada, ele adequou o projeto a esse sistema de coordenadas, e qualquer outra camada que eu coloque em outro sistema de coordenadas, ele já tenta se adequar ao sistema de coordenadas que a gente já tem no projeto. Então, a gente vai começar um do zero aqui, podemos descartar. Vamos lá, vamos puxar esse shapefile novo criado já em UTM. E aqui a gente já consegue ver que ele já está no novo sistema de coordenadas. E aqui também a gente vê que ele usa um sistema métrico. Então, agora todas as medidas aqui dentro estão dentro do sistema métrico. Então, se eu for calcular a área de cada setor, ela já vai ser calculada em metros quadrados. Então, agora o que a gente vai fazer é baixar as informações alfanuméricas do censo lá na página do IBGE. Então, aqui no site do IBGE, a gente vai em Estatísticas, Downloads, Censos, Censo Demográfico 2010, Resultados do Universo e agregados por setores censitários. Aqui, então, de novo, ele lista todos os dados disponíveis por estado e no caso de São Paulo ele tem dois arquivos diferentes, um para a capital e um para o resto do estado. Então a gente vai baixar o da capital. Uma vez baixado, então a gente tem aqui de novo o zip. A gente de novo vai extrair tudo, tá? Eu já tenho ele aqui extraído, então a gente entra na pasta e a gente tem aqui duas opções, em CSV e em Excel. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver todas as tabelas com todas as informações disponíveis do censo de 2010 ao nível do setor censitário. Cada tabela tem um conjunto de campos, cada campo tem um tipo de informação diferente. Então, agora o que a gente precisa saber é qual dessas tabelas tem o dado que a gente precisa. Para a gente fazer isso, a gente tem que consultar a base de informações do censo demográfico. Tá? Esse PDF eu procurei agora, não sei onde ele se encontra no site do IBGE. Então, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. Essa documentação, então, ela mostra todas as tabelas, né, todas as planilhas, e dentro de cada uma delas, ela explica onde é que está a informação que a gente precisa, ou seja, quais informações compõem cada coluna de cada tabela dessas que foram disponibilizadas. Então, a gente vai aqui começar pelo arquivo básico, eu vou mostrar para vocês, 43, o arquivo básico. Então, por exemplo, esse arquivo básico, no nosso caso é básico SP, CSV, ele tem aqui várias informações, cada linha dessa aqui é uma coluna da tabela, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, V001, domicílios particulares permanentes, V002, moradores em domicílios particulares permanentes, e assim por diante, média do número de moradores, valor do rendimento nominal mensal médio. Então, o que a gente precisa para poder calcular a densidade populacional é esse campo aqui, V002, moradores em domicílios particulares permanentes. Então, a gente sabe que na tabela básico, no campo V002, a gente vai ter informações quanto à quantidade de pessoas que moram em cada setor censitário.
Então, a gente volta lá para o QGIS, vamos pegar a básico e vamos arrastar para dentro do QGIS. Tá? Então, ele importou essa tabela aqui para dentro do QGIS. Vamos abrir para a gente dar uma olhadinha. Então, tá aqui, ó, a gente tem o código do setor, que é aquele mesmo campo que a gente tinha visto na camada do shapefile. Tem várias outras informações e tem aqui a V002, que é a que a gente precisa para poder depois fazer o cálculo da densidade. Então, é essa coluna que a gente vai usar. Bom, como é que a gente faz isso? Agora a gente tem dois elementos aqui diferentes. A gente tem o mapa de setor censitário, que se a gente abrir aqui, a gente vai ver que não tem muitas informações, né? Mas ele tem o código do setor e a gente tem a tabela que a gente importou, é uma tabela pura, sem um elemento espacial, que tem o dado que a gente precisa. E também tem, aqui no comecinho, o código do setor, que é o mesmo que está aqui. Então, como é que a gente faz para juntar essas duas coisas? Para fazer isso, a gente vai usar um recurso do QGIS chamado união. Tá? Como é que ele funciona? Então, a gente tem essa situação aqui. A gente tem um shapefile que tem uma tabela. Dentro dessa tabela, uma das colunas tem o código do setor. E a gente tem uma tabela que é alfanumérica, que não tem informação espacial. E tem várias informações que a gente precisa. No caso, a gente precisa dessa aqui, V002. E também tem uma coluna com código de setores. Então, o que a gente vai fazer é juntar essas duas coisas, unir o shapefile com a tabela. Como é que funciona? O QGIS vai pedir para a gente indicar quais são as duas colunas que devem ser usadas como referência. Então, essa coluna é uma coluna em comum entre as duas tabelas, a tabela do shapefile e a tabela alfanumérica. Então, a gente tem esse campo aqui, código do setor e código do setor da tabela alfanumérica. Às vezes pode ser que ele tenha um nome diferente, o importante é que o conteúdo seja o mesmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer é isso, a gente vai dizer para ele que para usar o código do setor do shapefile e o código do setor da tabela alfanumérica, comparar isso e juntar tudo numa tabela só. Então, começando, por exemplo, por aqui, esse que termina em 003, ele vai procurar agora na outra tabela se existe alguma linha cujo código do setor também seja o 003. Então, no caso, ele encontra essa linha aqui, ele vê que esse código do setor é igual a esse, e o que, que ele faz? Ele puxa essa linha e incorpora na mesma linha que tem o mesmo código do setor, nessa junção das duas coisas. Depois ele passa para o seguinte, 005, aí procura ali, tem aqui o 005 também. Então, ele pega toda essa linha e passa para cá. Então, ele vai juntando as duas tabelas, usando esse campo em comum para saber aonde é que ele deve botar cada uma das linhas que vem da tabela que está sendo unida. E assim por diante. Então, ele vai lá, o 002, 002, 004, 004. E ele vai preenchendo até completar todas as tabelas. Então, é isso que a gente vai fazer no QGIS agora. Então, aqui no QGIS, para a gente poder juntar esses dois elementos, a gente vai clicar com a direita sobre a camada do Shape, Propriedades, e aqui nessas opções a gente vai em Uniões. E aqui a gente vai adicionar uma união. Tá? Então, ele pergunta qual camada a gente quer unir. Como a gente só tem essas duas, ele já entendeu que é a básico SP. Unir campo. Então, código do setor. Campo-alvo, ou seja, para onde que deve ser levada a informação dessa tabela, com qual campo que ele deve comparar. No nosso caso, é o CD Geocode. Tá? Se ficar em dúvida, é só abrir a tabela ali e olhar de novo. CD Geocode. Armazenar temporariamente a camada na memória virtual. Vamos deixar assim. E aqui uma coisa que eu costumo fazer é colocar aqui um prefixo personalizado e tirar isso aqui.
tá? Por quê? Porque senão ele vai colocar isso aqui na frente de todas as colunas que vierem do básico SP. E como o shapefile tem um limite de poucos caracteres, isso vai acabar truncando esses nomes e vai ser mais difícil da gente entender. Então, a gente deixa aqui sem nada e dá o OK. Tá? OK de novo. Aqui ele adicionou essa união. Vamos olhar se isso aqui está certo. Vamos abrir a tabela de atributos. Ó, então, a gente tem aqui todos os campos que já estavam no shapefile. E aqui mais para frente a gente consegue ver que vieram vários outros campos lá daquela tabela de atributos lá, entre eles o V002, que é o que a gente precisa. Tá? Então, isso significa que a união dessas duas tabelas foi bem sucedida. Às vezes a gente pode ter um erro que é o que? Se por um acaso, quando a gente abriu o shapefile ou quando a gente exportou, aliás, importou a tabela de atributos, se por algum motivo o QGIS entender, por exemplo, que isso aqui, que essa tabela é texto e que a tabela do básico é número, porque isso aqui são só números, às vezes ele se confunde, isso pode dar problema, tá? Para ele fazer a união, os dois campos têm que ter o mesmo formato, o mesmo tipo de informação, ou texto e texto, ou número em número. Como é que a gente faz para checar isso? A gente pode clicar aqui, propriedades, e aqui a gente procura os campos da tabela, né? Então aqui, antes de fazer a união, então esses em verde não existiriam, né? Só existiriam esses que estão em amarelo. E a gente vê aqui que o CD geocode é string, tá? Depois a gente pode ir lá, abrir as propriedades, mesmo aqui nos campos, o código do setor é string. Então, nesse caso, os dois estão como string, não teve problema, a união funcionou perfeitamente. Se por acaso aqui tivesse inteiro, por exemplo, aí a gente teria que ir lá no calculadora de campo, tá? Criar um novo campo, a gente poderia colocar aqui um novo nome, ID, setor, alguma coisa assim. Em vez de número inteiro, a gente colocaria o texto, tá? A gente pode aumentar aqui para garantir a quantidade de caracteres. E aqui a gente teria que fazer essa conversão, ó, para string do campo código do setor, tá? Então aqui, ó, dá para ver na prévia de saída que ele transformaria o que ele estaria entendendo como um número, né, para uma string. E assim a gente teria um novo campo em que essa mesma informação estaria registrada como string. E aí a gente poderia fazer a união usando esse novo campo que a gente está criando aqui. Tá? Eu vou cancelar porque aqui a gente não precisou fazer isso. Então a gente já tem aqui um shapefile que tem essa união. Para a gente garantir que essa união vai estar disponível para a gente sempre, é uma boa ideia a gente salvar de novo como um novo shapefile. E aí esses dados todos vão estar ali consolidados. Se a gente precisar abrir num outro projeto, é mais fácil. Então aqui eu vou colocar básico, porque é o nome da tabela que eu trouxe para cá. Tá? Aqui eu vou deixar tudo igual. Se eu quiser limpar um pouquinho, tirar algumas informações, eu posso tirar aqui. Até porque deve ter algumas que estão repetidas, né? Mas eu vou deixar aqui assim mesmo. Então ele exportou e trouxe de novo para aqui. Então agora eu tenho uma outra tabela, um outro shapefile com a tabela completa com todas as informações das duas tabelas iniciais. Então a gente pode fechar aqui essa tabela. Vamos tirar essas camadas aqui que a gente não precisa mais. Vamos ficar só com a que realmente a gente vai usar. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, calcular a área de cada setor censitário. Para fazer isso, a gente vai criar um campo aqui, ao final dessa tabela, que vai abrigar esses valores. Então, a gente vai aqui na calculadora de campo, criar um novo campo, e a gente vai criar um campo, uma coluna, que vai abrigar a área em metro quadrado
de cada setor. E aqui a gente vai colocar número decimal porque vai ser números com vírgula. Depois disso, a gente vem aqui na geometria, em área, aqui na ajuda dá para ver, retorna a área da feição atual. A gente vai clicar duas vezes, ele aparece aqui, e aqui embaixo a gente já vê que ele está calculando a área. Então aqui ele calculou a área, a gente salva as modificações, então quando a gente entra na calculadora de campo, quando a gente precisa editar um shape, a gente tem sempre que ativar a edição. No caso, como eu fiz pela calculadora de campo, ele ativou automaticamente. A gente vê que esse ícone aqui está ativado. Então eu vou salvar as edições e vou sair do modo de edição. Clico com a direita, vamos checar lá se ele preencheu direitinho a coluna com a área de cada setor. Então está aqui, ó, a gente criou esse campo e ele calculou para cada uma das linhas a área em metro quadrado, que é a unidade de medida da UTM, a área de cada setor. Então agora a gente vai calcular a área em hectares. A gente quer a densidade em população por hectare, então a gente vai calcular a área por hectare. Aqui a gente vai colocar também como número decimal. E aqui na expressão a gente vai colocar o campo que a gente acabou de calcular, que é a área. Então, eu vou dar 2 cliques, ela aparece lá, dividido por 10.000. Então, 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Então, para a gente calcular em hectares, a gente divide por 10.000 e dá o OK. Vamos ver se ele calculou certinho. Então, está aqui, em metro quadrado, em hectare. Vamos salvar as modificações para garantir. E agora a gente vai para o último passo, que é de calcular a densidade. Então, densidade em hectares. Aqui, campos e valores, a gente vai pegar o V002, que é o campo que tem a quantidade de população dentro de cada setor, dividido pela área em hectares. Então, aqui também a gente já dá para ver que a expressão está funcionando. A gente manda calcular, salva e sai do modo de edição. Vamos checar ali. Então está aqui. Densidade. Ó, eu esqueci de colocar, de dizer para o QGIS que essa coluna deveria ser decimal. Então ele fez inteiro e truncou os resultados. Então vamos corrigir isso. Vamos abrir aqui a tabela. Vamos entrar em modo de edição. A gente quer deletar essa coluna para construir ela de novo. Então, excluir campo. Tá? Isso só vai estar habilitado se a gente estiver aqui no modo de edição. Excluir campo. Vamos lá. Densidade. Salvamos. Saímos do modo de edição. Vamos fazer de novo. Criar um novo campo. Dense HA. Aqui, ó, eu deixei o inteiro, foi aqui o erro. Vamos colocar número decimal. E aqui, campos e valores. Então, eu vou pegar o V002, que tem a população, e dividir pela área em hectares. Tá? Ok. Então, ele fez o cálculo. Vamos sair do modo de edição. Vamos checar lá para ver se está tudo bem. Então aqui agora a gente já vê que os valores estão direitinho com as casas depois da vírgula, né? Então, agora o último passo é fazer o mapa temático. Essa é a parte mais fácil, né? A gente clica duas vezes aqui sobre o nome da camada, vai em simbologia. Como a gente vai fazer um mapa de densidade, a gente vai fazer um mapa quantitativo, então a gente vai no graduado. E aqui a gente tem que dizer para ele qual coluna ele vai usar para colorir
as feições. Então, a gente vai selecionar a densidade em hectares que a gente tem aqui. Aqui a gente pode escolher qualquer degradê, né, que a gente quiser. Vamos pegar aqui um... Pode ser esse, talvez. A gente diz quantas classes a gente quer, né? Vou deixar 7 aqui. Vamos primeiro testar com intervalo igual. Vamos ver como é que sai esse mapa, né? Mas aqui o intervalo igual significa o quê? Que a amplitude de cada classe é igual. Então aqui tem de 0 a 4.300, aqui tem 4.300 mais 4.300, dá 8.600 e assim por diante. Então cada classe tem 4.301 de diferença entre o limite superior e o limite inferior. Limite superior e o limite inferior. O que acontece é que a gente tem alguns poucos setores com uma densidade muito alta, e aí eles puxam essas classes todas para cima e acabam deixando praticamente todas as outras na primeira, né? Então a gente não consegue diferenciar direito. Então o que a gente vai fazer é usar aqui o quantil. O que o quantil faz? O quantil ele ajusta o tamanho de cada classe para que dentro de cada uma a gente tenha a mesma quantidade de setores, tá? Então ele consegue diferenciar um pouco melhor, não, bem melhor o que a gente está querendo mostrar. Então tá aí pronto o mapa de densidade. Quanto mais escuro, mais densidade. A gente, por exemplo, aqui nessa última classe tem de 458 pessoas por hectare a 30.111 pessoas por hectare, né? Tá aí o mapa de São Paulo, de densidade. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários.